mais uma vez, Shabbat Shalom a todos, para quem está assistindo de casa também. Então vamos fazer alguns comentários aqui, algumas colocações referente à paraxá da semana, que é Devarim, da Deuteronômio capítulo 1 até o capítulo 3. Haftará Isaías, capítulo 1, e Brit Hadashah, Evangelho de João 15, do 1 a 11. Vamos ver aqui alguns tópicos dessa paraxá. Então, o livro de Devarim é um livro onde Moisés é um dos grandes discursos de Moisés nos últimos dias da vida dele, em que ele traz muitas admoestações, muitos aconselhamentos ali, um cuidado com a segunda geração que está para entrar na terra. Então ele começa já dizendo que há muito tempo o povo estava peregrinando ali no deserto, estavam parados ali junto ao monte e estava na hora deles marcharem. E um detalhe também interessante é que logo que eles entrassem na terra, eles já deveriam apontar um sistema de judicial, né, juízes, justamente para que ocorresse a prática da justiça. E aí o povo ali chega em Kadesh Barneia, e aí Moisés começa a falar ali do pecado dos espias e da nação, da geração anterior. E tem outros tópicos, mas vamos considerar esses por enquanto. É interessante que algumas falas de Moisés ali, elas têm um caráter um pouco profético, porque são falas que demonstram um certo desejo dele, não que ele esteja profetizando que realmente isso vai acontecer, mas ele fala, que aconteça isso. Como, por exemplo, quando ele diz ali em Deuteronômio, capítulo 1, verso 11, que Adonai aumente seu número 1000 vezes. Então nós já vemos que isso aconteceu de forma semelhante antes já, lá em Gênesis, quando Eliezer, servo de Abraão, ele vai até Harã, né, para encontrar a esposa de Isaac, para encontrar a mulher que seria a esposa de Isaac. Então, quando ele vai levar ela para Abraão e para ser a esposa de Isaac, na despedida, né, os familiares ali, inclusive Labã, que era irmão, eles dizem assim, ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Então, quando ele usa esse, que seja a tua descendência, ele está desejando isso, né? Que a sua descendência seja numerosa e que ainda ela possua a porta, é um desejo. Não que a pessoa esteja efetivamente dizendo assim, não, isso vai acontecer porque eu já sei que vai acontecer. É um desejo. Mas isso acabou acontecendo. Que é exatamente o que está acontecendo aqui nessa paraxá. O povo de Israel está às portas para conquistar os inimigos. E eles estão em número de milhões, né? Milhares de milhares, né? 1000 vezes 1000, né? 1 milhão. E ali a gente estima que o povo de Israel compreendia 3 milhões de pessoas. Então olha só que interessante. Se nós pegarmos essas 3 milhões de pessoas e Moisés fala assim, que o seu número aumente 1000 vezes, quantas pessoas ali nós vamos ter no total? 3 bilhões, né? 3 bilhões de pessoas. Quantas pessoas tem no mundo hoje? Cerca de 8, né? 8, talvez 9, não sei. Vamos considerar 8 bilhões. Então 3 bilhões é quase a metade da população mundial hoje. Então é esse que é o desejo de Moisés, que esse número aumente 1000 vezes mais. Mas aí a gente poderia considerar, ok, mas existe então no mundo 8, quer dizer 3, 4, 2 bilhões, né, de hebreus, né, de judeus, descendência de Abraão. E se a gente considerar os cristãos que foram aproximados, que não são naturais de Israel, mas que através de Yeshua, os crentes, né, fazem parte desse povo também, desse povo de Deus. Então a gente sabe que hoje no mundo existem apenas 13 milhões de judeus, é um número muito pequeno em comparação com a população mundial. 13 milhões de judeus dentro do aspecto do que hoje se considera um judeu, né? A halakha judaica, né, diz que o judeu tem que ser ou é filho de mãe judia, ou seja, tem que ter preservado a linhagem matriarcal muito bem, ou convertido ao judaísmo pela linha ortodoxa.
Então, esses que são contabilizados como judeus no mundo. Aí nós temos também um povo que não é considerado pela lei judaica como judeus, né? Os descendentes, né? Por exemplo, os Beni Anusim. Mas aí nós temos também os que não são judeus, mas que estão na mesma fé monoteísta, a mesma fé de Abraão. Porque a promessa foi feita, né, a Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então é algo que é interessante para a gente refletir. O que Moisés quis dizer isso, né, com isso? Se é apenas no aspecto literal da quantidade de descendentes ligados mesmo a Abraão, pelo sangue, ou a questão da fé também, por tudo aquilo que iria se cumprir. Então, só para vocês terem uma ideia, né, hoje estima-se que tem cerca de 2,2 bilhões de cristãos, nas mais variadas ramificações do cristianismo. Outra fala de Moisés ali, ele diz assim, isso lá é um pouco mais para trás, lá em Números. Ele diz assim, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então, se vocês pegam todo o Antigo Testamento, essa questão da pessoa ser cheia do espírito era algo muito privativo. Era só algumas pessoas que tinham esse empoderamento do espírito. A gente pega lá os profetas de Israel, né, pessoas como Elias, né, Eliseu, rei Davi, o próprio Moisés, Yehoshua. Um ou outro eram cheios do Espírito que profetizavam e faziam coisas incríveis, né? Sansão também era um deles. Mas aí ele fala assim, quem dera que na verdade eu gostaria que todo o povo fosse cheio do Espírito, não apenas eu. Se veja-se que ele não está querendo privatizar a posse esse recebimento do Espírito. Ele já fala isso lá no deserto. E a gente sabe que isso também era desejo do Eterno, pôr o Espírito sobre toda a carne. E daí em Joel diz assim, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E aqui está falando que derramarei o meu Espírito sobre os filhos de Israel. Mas nós vemos que isso acontece lá em Atos 2. Então, o que esse desejo de Moisés, que ele não estabeleceu ali como uma profecia diretamente, assim, não, eis que eu digo da parte do Senhor que haverá um dia que todo espírito virá sobre a carne. Ele apenas mostrou um desejo ali, um desabafo ali. Que todo o povo do Senhor, eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. E não é que aconteceu? Joel, né, veio muito depois de Moisés. Então você veja que alguns desejos, né, dos patriarcas que não estava sendo encarado como profecia, acabou se realizando mesmo. Porque o que acontece é que toda a Torá ali, principalmente Gênesis, cada ato da vida das pessoas, elas ecoam em tudo que iria por vir, né? O livro de Gênesis ele tem esse caráter profético na sua narrativa, uma narrativa profética. Todas as narrativas elas ecoam, elas têm ecos, né? Têm consequências, têm histórias que se repetem depois. Se a gente agora for para o capítulo 2 de Deuteronômio, nós vamos também ver algumas questões interessantes. Nós vamos ver os territórios pelos quais Israel passou, né? Moisés lembra o povo ali que eles passaram por alguns territórios pelos os quais eles não iriam tomá-los. Eles não iriam tomar aqueles territórios, eles só iriam passar por eles. Por que eles não iriam tomar aqueles territórios? Porque aqueles territórios eram de Edom, de Moab e de Amon. Quem que são esses povos aí? Edom era o povo formado pelo seu patriarca Esaú. Moab era a nação cujo patriarca era Ló, assim como Amon também. Nós sabemos que Ló teve aquele episódio que ele foi seduzido, né? Ele foi embriagado e dormiu, né, com as suas duas filhas, numa situação muito peculiar, porque eles tinham pensado que devido à destruição lá de Sodoma e Gomorra, talvez todas as pessoas tinham sido aniquiladas e eles precisavam gerar descendência. Então, elas fizeram esse ato
totalmente fora da curva ali, porque nós sabemos que Ló era um homem que era temente a Deus. Não ia fazer isso de graça, assim. Mas aí cada filha gerou com Ló um filho e cada filho então originou uma nação ali, Moab e Amon. E nós temos Edom também, que é a nação formada por Esaú. Só que veja que Esaú era uma pessoa importante ali, assim como Ló. Eram pessoas que tinham uma relevância ali para Hashem. Embora eles não seguiram o mesmo caminho de Abraão, mas eles foram lembrados por Hashem. E Hashem prometeu a eles uma herança também. Além da promessa para Israel, para esses povos, em particular, Deus também prometeu uma herança. Agora veja só que interessante, essas terras que naquele momento estavam sob posse ali de Edom, Moab e Amon, anteriormente, quem que habitava naquelas terras? Nada mais, nada menos do que os Refaim, Zanzumim, Emim e Anakim. São vários nomes que se referem aos gigantes, às pessoas de alta estatura. E é interessante que esses gigantes, as pessoas de alta estatura, que os israelitas temeram de medo, né, ficaram trêmulos de pavor, eles foram derrotados não pelo Deus de Israel, ou melhor, deixa eu corrigir isso. Eles não foram adotados por Israel. Eles foram adotados pelos Edomitas e pelos Amonitas, mas vamos colocar aqui com auxílio do Deus de Israel, sim, porque Deus precisava garantir que eles iriam receber essas terras que Deus havia prometido a eles por herança. Então os Edomitas e os Amonitas já tinham derrotado esses gigantes que os israelitas estavam temendo. Eram os mesmos gigantes, lá, se você olhar lá em Números 13, 28, 31, 33. Então Moisés ele mostra que se os Edomitas e os Moabitas e os Amonitas, eles foram também abençoados por Hashem, pelo Eterno, porque ele lhes tinha prometido aquelas terras, então quanto mais Israel iria ser abençoado. Então, quanto mais a Israel não daria a vitória certa. Você veja então o exemplo que ele usa, e se pararmos para analisar, é muita coisa isso. Além disso, voltando àquela questão dos ecos, né, das histórias de Gênesis, veja só, em Gênesis 35, versos 3 a 6, olha o que acontece. Diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e olha só esse verso, essa parte que está em destaque no versículo: e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou a Jacó a luz, que está na terra de Canaã, que é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Então veja, primeiro, aonde ele chegou ali? Luz, né? Que é Betel. O que significa Betel? Beit El, casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Jerusalém, onde seria edificado o Beit HaMikdash. Agora olha só, o terror de Deus foi sobre essas cidades que estavam ao redor deles. Agora, você veja que isso é algo divinamente causado, porque que grande temor um pai ali com algumas mulheres, os 12 filhos e servos e animais, que grande temor um grupo nômade desses iria causar ali em povos já estabelecidos. É só um grupo de viajantes ali, por que as pessoas iam temê-lo? Então terror de Deus foi sobre as cidades, porque isso daqui já está indicando que o legado que ele está estabelecendo aqui, não em Jacó estará, por onde ele passar, os povos vão temer, porque aquelas terras ali vão ser dele. E isso daí se repete lá em Deuteronômio 2, 24 a 25. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sião, Amorreu, rei de Hesbom, e sua terra, começa a possuí-la e contende com eles em peleja.
Neste dia começarei a pôr um terror e um medo diante de ti dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e te angustiarão. Foi esse temor que já estava, por exemplo, a cidade de Jericó e também Balaque, Ben-Tzipor, né? Também por isso que ele contrata Bilã, porque ele já estava tremendo de medo, porque ele sabia que se ele não fizesse nada assim, usando o ocultismo, né, a magia, porque na força bruta ele já sabia que não ia conseguir vencer Israel e o que Deus de Israel tinha feito por eles. Então aqui, eu achei muito interessante essa figura, porque ela tem uma escala aqui dos gigantes, daqueles gigantes que a gente tinha falado, lá dos Anakim, Zanzumim, Refaim, né? Então, olhando para essa figura, a gente percebe assim que a gente fica falando assim, Israel teve muita falta de fé, né? Porque eles não, não confiaram em Deus, né? Eles olharam para exércitos de pessoas desse tamanho e não acreditaram que iam vencê-los, né? Olha ali, um homenzinho ali, né? De 6 pés de altura, ou seja, 1,80. Então ali, só Og, rei de Bazã, ele estava numa altura entre esses dois aqui, entre esses dois homens, Og, o rei de Bazã. E depois nós temos aqui, em Amós 2,9, a faixa de tamanho dos gigantes lá, dos outros cananeus. Então, a Bíblia ela enfatiza muito esses gigantes, só que às vezes a gente não para ter a dimensão do tamanho deles, né? Então, se olha para exércitos assim, imagine você lutar contra um exército com talvez uns 500 homens desses. É uma coisa absurda, né? Você olha assim, a gente não vai vencer, não tem chance. E Deus ele é invisível, mas ele age, né? Então aí é uma fé que tem que ter fé, tem que ter confiança. Não é tão fácil ter essa fé, é isso que eu estou dizendo. É necessário ter uma confiança bem estabelecida. Então Moisés ele enfatiza, além dos gigantes, as cidades fortificadas. Eram muros muito altos, muito fortes, né? Ele fala de 60 cidades altamente fortificadas. Claro, se você tem homens desse tamanho, esses homens têm capacidade de construir muros muito altos, né? Muros muito poderosos. A primeira geração, ela também havia temido os muros. Então, aqueles espias lá que trouxeram as notícias, eles foram humanos, né? Eles foram pessoas normais, como eu e você aqui, que ia olhar isso, não vai dar. Sem chance. Aquilo representa a nossa humanidade, né? Quantas vezes nós somos, a gente por poucas coisas a gente já perde a fé, já desanima, né? E já acha que não vai dar. Nós somos muito falhos. Então ali, ele também realça ali o tamanho de Og, né? Que ele tinha ali, a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Então ele devia ter ali uns 3,90 de altura, mais ou menos, né? Uns 3,80 talvez, um espacinho um pouco a mais para a cabeceira da cama. Agora vamos sair um pouco desses detalhes aí da Parashá e vamos agora fazer uma associação com a Haftará. Se a gente lê a Haftará, que vai do capítulo 1, do verso 1 ao 27, nós vamos ver lá que Isaías ele faz uma advertência ao povo. É interessante que nós temos o livro de Deuteronômio, capítulo 1, e a Haftará, Isaías, capítulo 1 também. Então, Isaías também começa com uma advertência bem pesada. Nós lemos aqui os primeiros versos e só fala de coisas ruins. Depois a coisa melhora um pouco. Mas ele traz muitas advertências. Lá em Deuteronômio 1, versos 1 e 2, nós temos alguns lugares que são citados. Isso aqui é um detalhe interessante também. Que não aparece em nenhum outro lugar na Torá e nem nas Escrituras. Se a gente pega as jornadas do povo de Israel, os locais pelos quais eles passaram, lá na Parashá Masei, na última Parashá de Bamidbar, nós não vamos encontrar alguns lugares que estão citados aqui. Que, de acordo com Urashi e Onkelos, por exemplo, quando nós temos ali os lugares chamados Tofel e Lavan, esses locais não aparecem em outros locais como nomes de locais na Torá.
Por quê? Porque Tofel e Lavan, Tofel significa calúnia e Lavan significa branco. Aqui é uma referência secreta para um pecado que Israel cometia ali, a saber, a segunda geração, que eles reclamavam do maná. Porque eles já estavam cansados de comer maná, porque já estavam há 40 anos comendo maná. E também Moisés ele vai citar o pecado, né, o terrível pecado dos espias que trouxe a incredulidade e por causa disso eles foram condenados a não entrar na terra. Então note que na nossa paraxá nós também temos uma advertência dos pecados de Israel, assim como a Haftará o faz em Isaías 1. Temos também palavras repetidas em Isaías capítulo 1, verso 10. Ele diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Então ele alerta ali para dar ouvidos à lei. E Moisés também fala ao povo que eles falam assim, né? Começou Moisés a declarar esta lei. Então temos essa associação com as palavras repetidas. E nos versos 16 a 19, nós temos aí o remédio. Então a gente sabe que Israel tem problema. Israel também é uma tipificação do processo que o ser humano passa. Então o ser humano, Israel, tem esses problemas do pecado, de se desviar, mas tem um remédio, né? O que a Adonai oferece como remédio? Que é techuvar o arrependimento. Então o verso 19 lá de Isaías, ele diz assim: se quiserdes obedeceres, comerei o bem dessa terra. Então mesmo que vocês tenham falhado, que vocês tenham feito tudo errado, vocês ainda podem obedecer a partir de agora, e aí vocês vão, mesmo assim, vão ter o benefício. Vou comer o bem da terra. E o livro de Devarim, ele é isso. Ele é um livro que encoraja o povo a voltar a ter essa postura de se manterem na Torá, de se lembrarem dessas palavras, obedecerem quando entrarem na terra, para que eles possam comer a bondade da terra. Ou seja, ainda há chance para se fazer o que é certo. E aí nos versos 24 e 27 nós temos algo também importante, a parte boa. Sião será redimida e os juízes serão restabelecidos. E é interessante que isso, a bênção Hashavat Mishpat, que é a bênção número 11 da Midá, ela fala justamente isso, que os nossos juízes sejam restabelecidos como outrora. E isso daqui é uma referência a Deuteronômio 1:15 e 16. Os chefes das tribos oficiais, chefes de 10, de 100 e 1000 são estabelecidos, né? O sistema judicial conforme aquele modelo dado por Itró a Moshe, que Moshe repassou para o povo. Então, a importância de se manter a justiça. E outra coisa interessante é que essa justiça, quando a gente fala da terra de Canaã, aqui a gente também tem uma tipificação do mundo do Olam Rabá, né? O mundo vindouro. E é nesse mundo que a justiça, ela de fato acontecerá. Porque nesse mundo que nós estamos, a justiça ela é praticamente inexistente, né? Nós temos aqui a nossa justiça é comparada a trapos de imundícia, né? Então nós somos muito injustos. Uma pessoa que se considera justa, já por eterno, ela é extremamente injusta. Quanto mais um injusto mesmo. Se a gente, por exemplo, olha para os políticos, aí meu Deus, quanta injustiça. Pega lá os julgamentos aí que saem por aí. Eu não seria tão injusto, né? Aí você olha assim, aí Deus olha para você e ele diz: nossa, como esse cara é injusto. Então nós somos extremamente injustos. Mas aqui existe uma ênfase que a justiça seja aplicada. E essa justiça ela só será, só Deus ele tem o poder para trazer essa justiça, essa justificação, né? Ela não vem de nós de forma alguma. Agora, já finalizando, nós temos um bônus aqui, que é Yehoshua. Então, é interessante essa administração com relação à primeira geração que falhou, quando a primeira geração mandou seus espias, dentre os quais um deles é Yehoshua ben Nun. Olha o nome dele, né? Yehoshua ben Nun.
Quando eles voltaram de espiar, ele né, e Caleb, eles falaram bem, né? Eles falaram apenas bem, não trouxeram más notícias da terra. Mas os outros 10 espias, nós bem sabemos que eles trouxeram notícias verdadeiras, mas tendenciosas a desanimar o povo, né? Falaram, cidades altamente fortificadas, pessoas extremamente gigantes, com os quais nós nos assemelhamos a gafanhotos, se comparados a eles. Então, não vamos conseguir conquistar essa terra. Mas Joshua fala, não, nós vamos conseguir sim. Então ele é o único que traz as boas novas da salvação, porque é ele que fala assim, não, nós vamos entrar na terra, essa terra será nossa. Nós vamos receber essa herança. Ele é o único que fala isso junto com Caleb. Mas o povo ouviu a voz dos outros 10, que falaram das impossibilidades. E não deram ouvidos a Yehoshua e a Caleb. As pessoas ali não deram ouvidos a eles. Só que eles não apenas não deram ouvidos a eles. Em Números 14:10 diz assim, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Ou seja, além deles não darem ouvidos à voz de Yehoshua, eles falaram assim, não, que apedrejem eles. Porque queriam que eles morressem. Porque o fato de eles simplesmente falarem, é chegado o reino de Deus, aí era motivo que causava raiva neles e que eles deveriam ser mortos. Então, assim como Yeshua também, né, diz assim, esta é uma geração má e adúltera. Aí essa geração também foi má e adúltera, né? Não entrou na terra, não entrou no Olam Rabá. Mas a segunda geração, mesmo pecando, né? Por exemplo, a gente tem aquele grande pecado de Baal Peor, lá, da prostituição lá com as midianitas. Nós também tivemos as reclamações, as murmurações, como a do Maná, por exemplo. Mas eles conseguiram fazer techuvá, né? Eles deram ouvidos à Torá de Moisés. E daí eles entraram na terra com o mesmo Yehoshua que havia trazido o evangelho para a primeira geração. Então, mesmo Yehoshua, é ele que leva o povo para a terra. Você veja que não é Moisés que leva, não é a Torá que leva o povo à terra. Quem leva é Yehoshua. Mas Moisés, ele pregou a Torá para a primeira e para a segunda geração. E a segunda geração, com Yehoshua, recebendo a pregação da Torá de Moisés, entra na terra. Então é bastante interessante, porque isso mostra, mais uma vez, esse cronograma do Eterno, que realmente vem Yeshua, pela primeira vez, ele traz o Evangelho, mas o povo não crê, e daí ele vai ter que, só na segunda geração, é que ele vai levar o povo à terra. E aí o que acontece quando eles entram na terra? Estabelece os juízes. Porque daí quando a gente entrar na terra, no mundo vindouro, aí a justiça será perfeita. Aí a justiça será cumprida. Então veja que isso nos traz alguns pontos interessantes para a gente refletir. Que, primeiro, todos têm a chance de fazer a techuvá, se arrepender, dar ouvidos. Nunca é tarde, né, para dar ouvidos. Então a gente não podemos endurecer o coração como fez a primeira geração. Mas não é fácil, né? Porque os gigantes eles são muito grandes, né? O mundo ele é muito gigante. O poder do mundo é muito grande. Se você pega as grandes nações do mundo, elas são muito poderosas. Aquelas pessoas que detêm o poder mundial, elas têm todos os recursos, elas têm todo o poder para impor as trevas aqui. Então é necessário muita coragem para você estar no caminho de Deus. Mas cabe a nós sempre voltarmos ao nosso Pai, né? Termos esperança nele, porque ele nos trará a salvação, né? E a salvação ela vem de Hashem por intermédio de Yehoshua, né? Ou Yeshua, o Mashiach. Amém?